Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite. E eu quero dar sequência, então, às nossas devocionais aqui no Sermão do Monte, especialmente na oração dominical. Hoje eu quero deixar com os irmãos, capítulo 6 de Mateus, apenas o versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nas devocionais anteriores, e especialmente na última devocional, nós vimos a quinta petição, a segunda da segunda parte da oração dominical. E basicamente, aquela petição, a quinta, nos ensinou o seguinte: primeiro, a reconhecer que somos pecadores. Segundo, a pedir o perdão divino. Terceiro, a oferecer o perdão ao nosso semelhante. E também aprendemos que o perdão, na realidade, é uma graça, ou seja, favor imerecido. Na essência, ninguém merece o perdão. Mas, por causa do perdão que recebemos de Deus, nós somos desafiados a perdoar como Ele nos perdoou. Por isso, fundamentalmente, o perdão está embasado na obra de Cristo, na misericórdia de Deus, e se caracteriza de maneira gratuita, plena, constante e para sempre. Ou seja, o perdão deve ser recebido com gratidão e com humildade, e deve ser oferecido incondicionalmente, de todo o coração. Conforme a Bíblia ensina, quando nós perdoamos, nós temos que rasgar a promissória, rasgar a conta, lançar fora, abrir mão. Na realidade, o perdão é uma bênção para quem perdoa e é também uma bênção para quem recebe. Hoje nós estudaremos a sexta petição, na realidade a terceira da segunda parte, a última da oração dominical. E como diz aí claramente, Jesus nos ensina o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a petição que Jesus está nos ensinando. Na realidade, são duas petições em uma só. A primeira, pedindo proteção contra a queda provocada pela tentação por causa do pecado. E segundo, livramento do próprio maligno. Em outras palavras, proteção e livramento da tentação e do próprio tentador, ou seja, da ação de Satanás e dele próprio. Todas as tentações são instigadas por Satanás. Portanto, sempre que somos tentados, significa que o próprio Satanás está por perto, já dizia Calvino. Quando fazemos essa petição, nós estamos pedindo a Deus que nos sustente e nos livre da queda quando formos tentados, mas também que nos guarde do próprio inimigo, do próprio Satanás. Tiago faz uma profunda distinção entre provações e tentações. Na realidade, as provações são permitidas ou até mesmo enviadas por Deus para testar, para provar o nosso caráter, para provar a nossa fé, objetivando fortalecer a santidade e realçar o testemunho do cristão. A tentação, por outro lado, é sempre maligna, nunca provém de Deus. Deus, por causa do seu ser perfeito, santo, absoluto, ele não pode e não tenta ninguém. É exatamente isso que Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 13. A tentação pode ter várias causas, mas a origem é uma só: Satanás. O próprio Satanás, ele é que procura destruir o crente. Inevitavelmente, todos nós teremos que passar por provas e por tentações. A Bíblia deixa claro que as provações certamente virão, porém o crente, depois de ter sido provado e aprovado, receberá a coroa da vida. E diz mais: na hora da tentação, Deus o guarda. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 18, e também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Mas a nossa petição diz assim: e não nos deixes
cair em tentação. O verbo cair, que aparece aqui, significa trazer para dentro, introduzir. E a palavra tentação significa sedução. Então, o que Jesus está ensinando é que nós devemos pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos deixe aninhar no nosso coração, trazer para dentro, introduzir no nosso coração a sedução. É isso que Tiago vai dizer também, agora no versículo 14 do capítulo 1. Depois de dizer que Deus a ninguém tenta, no versículo 14 ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. É isso que Jesus está ensinando, e é disso que nós precisamos pedir livramento e proteção. E a petição encerra: livra-nos do mal. A palavra mal aqui, na língua original, denota um título. Portanto, certamente, Jesus está se referindo ao próprio Satanás. Então, depois de termos pedido a proteção para que nós não aninhemos no nosso coração a sedução, ele ensina também que devemos pedir ao Pai que nos livre da serpente, nos livre de Satanás, nos livre do próprio tentador. Então, literalmente, a petição está dizendo o seguinte: não permita que sejamos derrotados pela tentação ou que sejamos reprovados na hora da prova, e nos livre do maligno. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos sim orar ao Senhor desta maneira, para que Ele nos livre na hora da tentação. Mas não estamos aqui orando para que Ele nos livre da prova. Todos nós vamos passar por isso. Mas que Ele realmente nos guarde e nos proteja todos os dias, para que nós não deixemos que os passarinhos façam ninhos em nossos cabelos, como dizia Lutero, mas também que o próprio tentador não nos ataque. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja com você e toda a sua casa. E que neste tempo difícil nós possamos vencer a tentação e o tentador em o nome de Jesus. Que a graça dele seja com todos até o nosso próximo encontro em o nome de Jesus.